Salve, salve, moçada do segundo ano, bom dia. Aqui é o professor Felipe mais uma vez e vamos para mais uma aula de Geografia 2. No nosso último encontro por aqui, nós havíamos já introduzido, né, a região Nordeste, o Complexo Nordestino, falando sobre a Zona da Mata e Agreste. Agora a gente vai falar das regiões mais interioranas, do Sertão e do Meio Norte. E um aspecto de relevância, de destaque que a gente poderia falar, é que o sertão ele é o responsável por povoar de modo muito mais intenso o imaginário geográfico que a gente tem sobre a região Nordeste como uma região de problemas sociais. Em certa medida, essa ideia, a gente vai ver que ela tem a sua razão de ser, ela corresponde a um estereótipo sobre a região e sobre os moradores dessa região, os nordestinos, e como todo estereótipo, não significa que ele seja uma mentira, mas ele é uma parte da verdade. A gente vai tentar entender como que o sertão nordestino, por exemplo, que é essa maior sub-região do Nordeste, ele não representa todo o Nordeste. Na aula passada a gente falou da Zona da Mata, a gente viu como que essa região ela tem a sua importância econômica, ela tem indústrias. Na década perdida, ela é responsável pelo crescimento brasileiro, isso, ela é responsável por, em alguma medida, preservar certos investimentos e atenuar essa crise. E naquele contexto histórico que a gente estava vendo em Geografia 1, inclusive, a gente já mencionou isso, né? Já pontuamos que a região da Zona da Mata ela carrega certo desenvolvimento. Falando então de sertão, galera, é bem interessante essa questão do imaginário, do estereótipo, como eu disse, ela é uma verdade parcial, mas a gente vai ver que também há desenvolvimento econômico, não é só seca, e como quando a gente fala de seca também, isso é um projeto das elites agrárias para angariar recursos. Eu também já havia colocado isso com vocês na aula passada. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o sertão, em seguida vamos dar o maior foco sobre a sub-região meio norte, tá? A gente vai detalhar um pouco mais, porque no próximo capítulo a gente fala um pouco mais sobre a chamada indústria da seca e algumas estruturas como o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E o que é essa indústria da seca, tá? O capítulo seguinte mergulha um pouco mais nessa questão do sertão, dando continuidade a quem a gente já tem colocado nessa aula e na aula passada. Então, o primeiro ponto para a gente pensar, galera, que é interessante, é como que a gente entende a região sertaneja, né, e também os seus habitantes como sendo o resultado natural daquele espaço rústico. Então, a gente vê que a própria vestimenta e o caráter rústico que a gente associa a essa população sertaneja ela é uma resposta ao quadro espacial, né, da região natural, que também é de um cenário muito rústico. Então, sem dúvida nenhuma, os sertanejos, ao se deslocarem e colher até alguns frutos da chamada caatinga, né, desse bioma que é típico da região sertaneja de clima semiárido, serve para aquela roupa de couro mais dura, tão dura quanto a paisagem natural, sem dúvida nenhuma é para proteção contra os espinhos. Então a gente tem uma imagem que, na literatura, o Euclides da Cunha vai consagrar. Ele vai dizer o seguinte, que o sertanejo ele é, antes de tudo, um forte, e quando a gente olha para aquela aparência meio raquítica, que a gente acha que é por falta de alimentação, e até há um termo da ciência médica que é a neurastemia, né? Então, os nordestinos do sertão seriam neurastêmicos, ou seja, aquela apatia, ficavam prostrados por conta daquela fome epidêmica, né, que a gente já havia conversado na outra aula, né? A gente já havia diferenciado a fome que existe na zona da mata na fome que existe do sertão. Então, o Euclides da Cunha ele vai falar, né? Ele vai escrever um grande livro chamado Sertões, falando da guerra que vai existir no Arraial dos Canudos e como que, na verdade, esperava-se que seria uma guerra muito fácil, mas vão ser necessárias 3 expedições para poder arrasar o Arraial de Canudos e acabar com aquela experiência que era messiânica, comandada por Antônio Conselheiro, tinha um caráter monárquico, tá? Então, é aquela ideia que há um salvador da pátria, uma esperança em alguém que vai retornar. Então, o Euclides da Cunha ele diz mais ou menos o seguinte, a região sertaneja é como se fosse uma geografia à espera de uma história. E ele vai chamar a atenção também para... Ele vai tentar relativizar o que é civilização, o que é barbárie.
Então, de início, ele vai como jornalista para retratar aquela guerra, tá? Vai ser muito difícil adentrar esse interior do território. Então, geograficamente, a gente está falando de um problema das distâncias. Se o Nordeste já era um pouco mais distante, porque a gente viu que o nervo econômico, o centro econômico, saiu do Nordeste e foi para o Sudeste. A gente já falou aqui sobre como o Nordeste é uma região das perdas. E, nesse sentido, vai ser de uma enorme dificuldade já ir para o Nordeste, ainda mais para a região sertaneja. Aliás, a palavra sertão quer dizer desertão, longe de tudo. Tá? Ela deriva daí. Não é só um aspecto climático, mas um aspecto de despovoamento. E se essa área mais distante e despovoada não tem infraestrutura, a gente tem um problema geográfico que é o das distâncias. Mas o Euclides da Cunha ele vai além. Ele fala que não é só a distância geográfica. Ele fala que a maior distância é uma distância histórica. Então, nesse sentido, a gente tem que o sertão seria uma geografia à espera de uma história. E aí, a gente sabe que há um sentimento muito arraigado entre os nordestinos, e se a gente fizer até mesmo uma análise das votações, né, das áreas em que, por exemplo, não tivemos uma votação no Bolsonaro por conta de uma questão religiosa, né, a gente sabe que há um perfil de protestantes, né, de igrejas neopentecostais e de pastores no que se refere a essa votação, e no Nordeste ainda tem um cristianismo muito sólido, o que tem a ver com essa história muito longa de mais ou menos 400 anos e o mito do chamado sebastianismo. Tá? Então, esse mito do sebastianismo ele diz respeito à história portuguesa, que vai chegar aqui no Nordeste. A gente sabe que o Nordeste é a região originária da colonização, e lá pelo século XVI, né, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele vai a uma guerra em Alsácia-Quibir, na África, naqueles períodos de combater o infiel, os muçulmanos, e esse rei não retorna. Só que ele não é encontrado morto. Então havia sempre aquela ideia de alguém que não sabe se morreu, e havia a crença de que ele iria retornar para salvar o país e assumir o trono. Tá? Então essa concepção ela chega aqui ao Nordeste também, e ela até hoje é muito presente. Ainda mais, esse messianismo ele vai ser ainda mais travestido na figura do Antônio Conselheiro, e nessa guerra do Canudos, né? Como que isso vai ser importante, vai estar altamente entranhado na crença ali local. Então, galera, a gente tem que há essa questão histórica, né? Há um distanciamento, havia um olhar para o Nordeste, em particular para o sertão, de que é uma região atrasada e que ela deve ser modernizada. E a partir de Canudos, a gente vai ter aí todo um estereótipo, né? O Euclides da Cunha ele faz um trabalho geográfico e ele divide o livro dele em 3 partes. Né? Ele primeiro apresenta um quadro geográfico do que é a fisiografia da paisagem, né? Então ele fala a Terra, como que é a descrição dessa Terra. Depois ele vai descrever a sociedade, o homem, e depois ele descreve a luta. Então essa luta não é só o conflito entre a civilização litorânea, o Rio de Janeiro, aquele aspecto do desenvolvimento econômico e do que era entendido como moderno. Tá? A Guerra do Canudos ela acontece no final do século XIX, se eu não me engano, em 1896, algo assim. Tá? O Euclides da Cunha, como eu disse, ele vai como jornalista e ele começa a rever as suas ideias e começa a admirar aquela população sertaneja. Beleza, galera? Então a gente vai falar um pouco aqui do que é essa imagem que a gente tem sobre o sertão e tentar desconstruir um pouco esses estereótipos e como nem tudo é só seca. E a gente vai ver também que há outros aspectos que não a seca que dificultam essa vida no sertão, tá? E por fim, a gente fala do meio norte, falando também das características naturais e qual é a sua importância econômica hoje. Então vamos seguir aqui, galera, nos nossos slides. Ó, aqui um conjunto de imagens, então, que até poderia ter apresentado para vocês na aula passada, mas não consegui colocar esses slides. A primeira imagem superior da esquerda mostra o porto de Itaqui, tá? Que está aí na região entre o meio norte e o sertão. Tá? A gente poderia caracterizá-la por ser uma área litorânea como sendo do meio norte. E embaixo eu já coloco uma imagem que pode chocar vocês, a imagem inferior da direita. A gente mostra uma caatinga que a gente não está acostumado a ver. O que significa a palavra caatinga? Significa mata branca, tá? Ou propriamente uma mata que é cinza, que ela não tem cores. Então essa terminologia é dada por grupos indígenas e por conta dessa rusticidade dessa vegetação natural. E é uma vegetação que a gente chama de xerófita. Ela é amplamente adaptada à seca.
nós temos, então, o xique-xique, por exemplo, tá? E o mandacaru, como as principais espécies aí que caracterizam essas imagens que a gente está vendo aí na parte inferior da nossa tela. Essa vegetação ela tem a casca muito dura para evitar perda de água, raízes muito profundas para buscar essa água no subsolo, no lençol freático, e as suas folhas, elas são tão pequenas, elas vão ser tão reduzidas também para evitar a perda de água, naquele processo que a gente chama de evapotranspiração. Então, a gente tem que no clima semiárido, a evapotranspiração ela é muito maior do que as cargas de recebimento de água. Tá? A evaporação é maior do que o recebimento desse volume de água que a gente tem através das chuvas. Tá? Então, nós temos, se a gente compara a vegetação amazônica, a grande floresta equatorial amazônica com essa, a gente está pegando extremos de umidade. Né? A gente está pegando um clima que é super úmido, da floresta equatorial amazônica, e estamos pegando o tipo de clima mais seco que a gente tem no Brasil, que é o semiárido. Tá? E a gente poderia tipificar os climas de acordo com essas condições de umidade. Então, nós temos lá em cima a floresta equatorial amazônica, um clima super úmido. Abaixo, a gente pode ter uma condição climática, né, no que se refere a essa umidade, dos climas chamados de úmidos. Depois, nós temos semi-úmido, ou seja, meio úmido, semiárido e depois árido ou desértico. Tá? Então, se a gente compara a vegetação da floresta amazônica com essa do sertão, a gente tem que a floresta amazônica tem aquelas folhas latifoliadas, gigantes, tá? Porque evaporação significa uma forma de transferência de energia, de perder calor para o meio, tá? E se resfriar. A evaporação é um resfriamento do meio. A gente sabe isso quando a gente está suando, né? Ou quando a gente vai numa praia e mergulha. Pode estar 40 graus. Se a gente dá um mergulho na praia e saímos e bate um vento, a gente sente frio, mesmo o termômetro está marcando 40 graus. Por que isso, galera? Porque o vento vai fazer com que as gotículas de água no nosso corpo evaporem, e ao evaporar ela rouba calor latente, e a gente sente esse frescor. Tá? Então, na região amazônica acontece isso. Mas no sertão nordestino, as plantas não podem perder água. E é por isso que as folhas delas não são latifoliadas, elas viram espinhos. Tá? Mas, quando há chuva, e acontece chuva no sertão, embora elas sejam irregulares, e a estiagem, o período seco, seja prolongado, tá? A gente tem que, quando há chuva, há essa pluralidade enorme de cores, mostrando também que há espécies frutíferas que os sertanejos podem se valer. E aí, se a gente compara, por exemplo, 3 biomas brasileiros, tá? O sertão, o cerrado e a região amazônica, a gente tem que aquele que tem mais frutas, ao contrário do que a gente possa imaginar, não é a floresta amazônica. Tá? A floresta amazônica, sim, ela, em biodiversidade, ela é insuperável no território brasileiro, porém, a que tem mais espécies frutíferas é o cerrado. Se a gente pensa na região amazônica, os frutos são muito gordurosos, né? Açaí, castanha do Pará. E a segunda entre essas três é a região do sertão nordestino. Só depois vem a floresta amazônica quando a gente fala de espécies frutíferas, tá? Mostrando, então, que a gente tem que relativizar esse olhar sobre o sertão e quebrar certos estereótipos. Beleza? Seguindo em frente aí, galera, esse mapa vocês já devem ter visto na apostila, não é isso? Mostrando as regiões de 1, 2, 3 e 4. Na aula passada a gente falou de 4, do número 4 e do número 3, tá? Zona da Mata e Agreste. E nessa aula a gente está falando aqui do sertão, a maior sub-região do Nordeste, e falaremos também do meio norte, a região aí que está em verde em número 1, tá? Então, já falamos sobre isso, a região geoeconômica do Nordeste ocupa aí cerca de 18% do território brasileiro, e ela é considerada uma região problema do ponto de vista econômico e social. Então, a gente tem a ideia de que é uma região ainda atrasada, por ser uma região que tem predominantemente uma economia calada no setor primário da economia, aquele que não agrega tanto valor a seus recursos, não é isso? Então, a gente tem principalmente agricultura, pecuária e extrativismos. E aí, quando a gente fala das regiões 1 e 2, a gente fala principalmente de agricultura e extrativismo. Tá? A gente vai ver já essas características econômicas. E os problemas sociais estão atrelados à seca, que a gente vai dar uma pincelada aqui e na próxima aula a gente avança mais. Tá, galera? E aí, as 4 regiões, como eu falei. Quando a gente fala de sertão, então, galera, como eu comecei por ele e falaremos um pouco mais, ele está exatamente numa região que é a mais seca do Brasil, como eu falei. Tá? E se a gente olha para a Zona da Mata,
perdão, da Zona da Mata não, do meio norte, a gente está numa área que a gente chama de Mata dos Cocais. Então, vocês já devem ter visto lá no início do ano, em Geografia 2, esses domínios morfoclimáticos do Brasil estabelecidos por um geógrafo chamado de Aziz Apsaber, tá? E aí, esses domínios morfoclimáticos eles vão ser a síntese da geografia física dessa região, a paisagem, a fisiografia da região. Então, a gente tem mares de morros aqui em toda a região litorânea em verde claro. A Caatinga está nessa região vermelha, tá? O Cerrado nessa região aí em amarelo escuro, laranja, tá? Mais ou menos aí essa cor. E essas regiões brancas são áreas de transição. Quando a gente fala da região meio norte, a gente vai ver que a vegetação dela é a chamada mata de cocais. E essa vegetação, galera, se a gente olha aqui no mapa da direita agora, é o que o Aziz Apsaber chama de paisagens de exceção. Por que exceção, galera? Porque a gente vai estar longe dessas áreas mais bem caracterizadas. Conforme a gente sai do núcleo de cada uma desses domínios morfoclimáticos estabelecidos pelo Aziz, tá? Conforme a gente sai da Caatinga e vai indo em direção a essa área de transição branca, que ele coloca aqui no primeiro mapa com essa cor branca como faixa de transições indiferenciadas, e uma outra obra ele fala que isso é uma paisagem de exceção. E aí, se a gente olha, por exemplo, o Pantanal, tá? No segundo mapa, e a Mata dos Cocais, são dois exemplos de vegetações complexas e que são de áreas de transição. Eu gosto muito, para a gente saber o que é transição, comparar com a faixa etária de vocês, da adolescência. O que é o adolescente? É aquele que não é nem mais criança, mas ainda não é adulto. Então, é um híbrido dos dois. Isso, a Mata dos Cocais, a gente vai ver que ela apresenta características que vai reunir as três regiões adjacentes a ela. Temos características relacionadas à Caatinga, então a gente via ainda um aspecto mais seco, a vegetação um pouco mais amarelada em certas áreas, e conforme a gente se aproxima da Amazônia, a gente vai vendo que essa vegetação vai ficando mais alta e mais verdejante, tá? Então, a Mata dos Cocais ela tem características do Cerrado, da Caatinga e da Floresta Amazônica, como a gente vai ver já já, tá? Bom, galera, dando continuidade aí, então, as sub-regiões do Nordeste, como a gente já havia falado, tá? E a gente vai se centrar aqui no sertão. Já falei que essa região é do clima semiárido, já vamos ver melhor como é que é esse perfil do clima da região, tá? Vamos analisar o climograma já já. E o que caracteriza essa região é o seu clima semiárido, onde a seca é muito frequente e prolongada, tá? E aí, no que se refere à economia, como eu falei, setor primário com destaque para a pecuária de corte. E também há um aspecto aí que vai ser inovador, que é o da fruticultura irrigada. O que já mostra para a gente que não é exatamente o problema da seca, o problema econômico da região do sertão, tá? E o agreste é uma faixa de transição entre zona da mata e sertão, tá? Não, perdão, a agreste a gente já falou, galera. Meio norte. Meio norte é outro que a gente vai ver. Transição entre sertão e Amazônia. Predomina o cultivo do coco de babaçu, do arroz e do algodão. Então, é voltado muito mais para uma subsistência, o que aproxima mais ou menos o que a gente viu no agreste. Tá? É um outro tipo de agricultura, muito embora a gente vai falar que, atualmente, sobretudo na região chamada de Mato Piba, eu vou falar melhor o que é ela, tenha havido o avanço a expansão da fronteira agrícola em moldes modernos. Tá? Com a introdução da soja, por exemplo, de elementos que não existia até um tempo atrás. Tá? E aqui uma descrição que a gente pode ver sobre o sertão, galera. Diz o seguinte, Jorge Amado, da literatura também. Os arbustos ralos, ou seja, não é uma vegetação densa, tá? Um arbusto ele tem uma maior altura, não é aquele estrato arbóreo, é um estrato intermediário entre a gramínea, a herbácea, e o estrato arbóreo, tá? Então, os arbustos ralos elevam-se por léguas e léguas no sertão seco e bravio, como um deserto de espinhos. Cobras e lagartos arrastam-se por entre pedras sob o sol escaldante do meio-dia. Os espinhos cruzam a caatinga. A seca, o espinho e o veneno, a carência de tudo, do mais rudimentar caminho, de qualquer árvore de boa sombra e de sugosa fruta. Então aqui a gente já tem esse estereótipo do que é o sertão, desse ambiente rústico e problemático. Tá? E a gente vai relativizar essa ideia. Será que é mesmo isso? Vamos ver já já. E aqui as características desse clima tropical semiárido da depressão sertaneja. Então, galera, quando a gente fala que é uma depressão, essa própria localização já explica o porquê de ser uma região mais seca.
depressão, no caso do sertão, uma depressão relativa. Então, se a gente dá um giro no entorno do sertão, a gente sempre tem áreas mais elevadas de planaltos, por exemplo. Então, se a gente fala do Planalto da Diamantina, na Bahia, e do Planalto da Borborema, forma uma barreira orográfica, e na aula passada a gente viu como que esse tipo de chuva orográfica impede a chegada de umidade no sertão. Beleza? Então, ó, é o tipo climático de maior aridez no território nacional. Temos estiagens prolongadas e a precipitação irregular. Tá? Uma eficiente gestão dos recursos hídricos é capaz de armazenar a água dos períodos de maior concentração de chuva. Então, galera, o problema no sertão não é exatamente que chove tão pouco assim. Tá? Se a gente pegar o estado do Ceará, por exemplo, é um estado exemplo que se refere à gestão da água. E aí a gente pode olhar, eu lembro muito do ano de 2015, em que se falou de uma, não sei se vocês vão lembrar disso, mas em que a mídia falou de uma crise hídrica nacional. Porque essa crise hídrica vai atingir o coração econômico do Brasil, que é o Sudeste. E se a gente pensa no Sudeste, a gente tem chuvas torrenciais durante o verão, a gente tem um clima que, por conta dessa região Sudeste, está muito próximo ao mar. Tá? A gente tem um clima aqui que é o tropical oceânico. E que a quantidade de chuvas, se a gente pegar a Serra das Araras, por exemplo, chove nessa área mais, inclusive, do que certos lugares da Amazônia. Então, o problema não é exatamente de crise hídrica que a gente teve em 2015, mas sim de gestão. Então, se a gente compara isso com uma região sertaneja onde a gente tem, de fato, um regime hídrico que é muito mais estressante, né, que tem um estresse hídrico maior, que falta água, tá? Ainda assim, se ela for bem administrada e armazenada nos períodos de concentração de chuva, a gente consegue desenvolver as atividades econômicas, tá? E a gente tem um outro aspecto aí importante, que o sertão nordestino é uma das áreas de clima semiárido mais povoadas do mundo. Então, a gente entra em uma contradição entre recursos, tá? Disponibilidade desse recurso tão importante que é vital à vida e à agricultura, tá? O uso doméstico e o uso para as atividades econômicas, que é a água, e a quantidade, a concentração da população nessa região. Mas, ainda assim, se a gente tiver esses equipamentos como os açudes, a gente pode armazenar a água. Porque o que acontece, galera? Acontece que essa chuva é muito concentrada em um certo período do ano. E aí a gente tem um excesso de água que a gente não consegue armazenar, depois ela se esvai, e no restante do ano a gente não pode contar com mais água alguma. Então, a gente pode sim administrar melhor essa questão da seca. O que falta é interesse político, e a gente vai falar muito na próxima aula, acho mais adequado a gente falar sobre a indústria da seca. Isso que tem a ver com o próprio discurso das elites regionais, para angariar recursos, trazer desenvolvimento para o sertão, tá? Só que a gente vê que esses recursos não vão chegar a quem exatamente necessita, beleza? Então, se a gente tiver uma eficiente gestão dos recursos hídricos, a gente consegue armazenar essa água, tá? Outra característica dessa região, galera, é que os solos são rasos e pedregosos. Isso se deve exatamente à falta de chuva, tá? Ou à menor quantidade dessas chuvas. Temos, então, que... vocês devem lembrar aquela questão do intemperismo, né? Do intemperismo físico e do intemperismo químico. O intemperismo físico ele é muito menos efetivo. Ele vai desagregar as rochas. Em ambientes secos, o que acontece? Durante os dias, as temperaturas são mais altas, as rochas vão se dilatar, e à noite, quando há perda de temperatura, redução da temperatura, essas rochas se contraem. E é esse dilatar e contrair das rochas que vão fazendo com que elas se esfarelem, tá? Agora, em ambientes muito úmidos, acontece o inverso. As rochas elas vão se dissolvendo e perdendo certos minerais. Então, o intemperismo químico ele é muito mais efetivo. E aí, se a gente olha agora para o nosso climograma, tá? Que mostra aqui embaixo as letras J, F, M, A, tá? São os meses do ano. Vocês já devem conhecer isso. Então, as nossas barrinhas representam a umidade, o índice de chuvas, e a linha em verde representa as temperaturas. Então, o nosso clima é tropical, é quente, aqui nessa região do sertão, variando mais ou menos entre 26, 25 a 28 graus, tá? Chegando aí ao máximo de 30, como a gente vê, nos meses do verão, né? A gente tem aí o pico máximo em dezembro e em janeiro, e nós vemos que a gente tem uma concentração das chuvas entre os meses de fevereiro a abril, mais ou menos, tá? O que coincide mais ou menos com o período do verão. E o inverno é o período seco, tá?
Bom, vamos avançando aí. Aqui, galera, a gente vê o porquê da seca nessa região sertaneja, tá? Tem a ver com a questão daquela chuva orográfica, a barreira orográfica que a gente se referiu na aula passada, mas também tem a ver com a direção dos ventos. Durante o inverno, se houver uma chegada mais forte daquela massa polar atlântica, ela pode levar para o sertão nordestino a ocorrência de chuvas, ainda que sejam chuvas menos volumosas. Só que aí, se a gente olha para esse mapa da direita, a gente vê que temos algumas barreiras de relevo que funcionam como se fossem cales, né, que vão direcionando os ventos. Então, a distância para se chegar até o sertão, por parte dessas massas de ar, é muito maior. Tá? E aí a gente tem um outro tipo de vento, que são os ventos alísios, tanto de leste quanto de norte. Na verdade, são ventos de nordeste, não é isso? Que atingem a costa brasileira até chegar ao sertão. Em anos daquele fenômeno climático El Niño, esses ventos alísios reduzem sua força e eles ficam circunscritos à faixa mais costeira. E aí a gente tem o agravamento da seca no sertão. Tá? E aí, nesse mapa da esquerda, a gente está vendo a rede hidrográfica. E o que chama atenção para a gente, galera? O rio perene mais importante que atravessa o sertão é o Rio São Francisco. Tá ele aqui, ó. Então, o Rio São Francisco, já falei isso na aula passada, ele atravessa o sertão e não seca, tá? É o único perene, porque ele nasce numa região úmida de Minas Gerais, que é a Serra da Canastra. E aí, se a gente observa os principais polos de irrigação, que estão aqui pontilhados em azuis, tá? Eles estão assentados exatamente na zona do sertão, em que a gente tem rios que são predominantemente efêmeros, que secam durante o período de estiagem. E aqui, galera, só para a gente desmistificar, a gente vai falar mais sobre o sertão, como eu disse, na próxima aula, falando sobre a produção de frutas, tá? O polo de fruticultura irrigado, que está muito associado à transposição do Rio São Francisco. E por isso a gente vai falar desse projeto de transição melhor na próxima aula. Então, diz o seguinte esse texto, ó. O plantio de uvas para a fabricação de vinhos. Galera, então, uva e vinho, geralmente a gente associa a região sul, que é uma região que tem um clima um pouco mais ameno, né? A região que durante o inverno pode chegar a nevar em algumas localidades. É um clima subtropical, que a gente até compara, né, em alguma medida com o clima do continente europeu, de algumas áreas do continente europeu. E a gente sabe que os melhores vinhos, né, vêm de regiões como França, Itália, Espanha, a região ali do Mediterrâneo, que a gente tem esse clima que é o temperado. Tá? E aí, como é que a gente fala de produção de uva no sertão? A princípio, isso poderia parecer muito contraintuitivo, né? Como é possível o plantio de uva ou de frutas como a melancia. Se a gente pega melancia em inglês, o nome é até watermelon, não é isso? Por conta da enorme quantidade de água que tem. Então, isso só é possível com a transposição e com a irrigação que vai existir por parte dessa agricultura. Tá? E aí, uma grande vantagem do clima mais árido é que o sol excessivo, né, sem nuvens, ele faz com que essa insolação maior promova uma fotossíntese muito maior por parte das plantas, garantindo alimento, e a glicose. E no caso do vinho, é a transformação dessa glicose em álcool, né, pelo processo de fermentação. Então, uma grande quantidade de sol favorece a esse cultivo da uva e da fabricação dos vinhos. E, por outro lado, em ambientes muito áridos, é muito mais difícil a proliferação de pragas. Tá? Então, havendo um adequado mecanismo de irrigação, a gente consegue uma agricultura moderna que vai ser altamente competitiva. E é isso que a gente vai ver no sertão. Não é só perda econômica, não é só problema social. O principal problema vai ser a desigualdade e a fome. Mas a gente vê que há um desenvolvimento desigual e combinado nessa região. Tá? Então, seguindo aí no texto, ó, o plantio de uvas para a fabricação de vinhos no Vale de São Francisco é recente. Existe mais ou menos há 25 anos. Os produtores estão cada vez mais preocupados com a qualidade, investindo em novas tecnologias e em novas espécies. Então, quando a gente fala de espécies selecionadas, em alguns casos geneticamente modificadas, essas espécies vão ser menos seletivas com relação ao clima, tá? Elas vão resistir a temperaturas mais extremas, mais elevadas, e também às condições de umidade de irrigação. E aí, se a gente fala no Brasil, nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, a gente tem a criação da Embrapa para investir nessa tecnologia da agricultura. Tá? Então,
Isso só para caracterizar e mostrar para vocês como que o sertão não é só essa região de perdas e de miséria. E aqui uma imagem, ó. A gente tem duas principais cidades de destaque, que é Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro do Norte, na Bahia, tá? Onde a gente tem essa região aí produtora da fruticultura irrigada. E agora, bom, na próxima aula, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais sobre o sertão e esse problema da seca, tá? Vamos explorar um pouco mais isso. Mas agora a gente pode falar do meio norte, da região do meio norte e da Mata dos Cocais. Então, como a gente viu, ela é uma área transicional e vai ter a transição dos dois tipos climáticos mais extremos do Brasil, um superúmido e o outro semiárido, tá? E se a gente pega essa região, o que baseia toda a economia é o extrativismo vegetal. E aí, se a gente lembra das matas do Cocais, desde lá do 6º ano, 7º ano, a gente vê que há duas espécies muito importantes, que é o babaçu e a carnaúba. Muito utilizado em cosméticos, por exemplo, tá? Então, se a gente fala desse extrativismo vegetal como base da economia, a gente tem que a carnaúba, ela é uma espécie de árvore da providência, tá? Então a gente aproveita tudo que é dela. Ela é utilizada na indústria madeireira, porque essa madeira é resistente. Ela é utilizada como fruta para alimentação. A gente pode alimentar o gado. Aliás, tanto a região sertaneja, né, se a gente vê o próprio perfil do sertanejo, ele é o vaqueiro, né, aquele que vai tocando a boiada. Então, galera, a gente tem, além dessa agricultura, tanto no meio norte, mas isso é ainda mais intenso no sertão, o gado, tá? Então, essa própria produção que vem do extrativismo do meio norte alimenta a esse gado da região sertaneja, tá? E aí, quando a gente fala de gado, a gente fala principalmente do gado bovino, mas também do caprino, né? Então, a criação de cabritos e cabras é muito importante também nessa região nordeste, tá? Além disso, falando aí da carnaúba, as raízes são aproveitadas para medicamentos, então tem uma importância da indústria farmacêutica. As fibras são utilizadas para o fabrico das redes. Aliás, isso movimenta também o próprio turismo da região, não é isso? E se a gente falar que lá do sertão mesmo, só como curiosidade aqui, tem tido um aproveitamento turístico muito relacionado à chamada Bollywood nordestina. Tá? Então, há municípios no interior da Paraíba, por exemplo, em que filmes do Glauber Rocha, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, foram filmados lá. Então, isso vai acabar movimentando o turismo muito relacionado a essa culinária nordestina, tá? Relacionado à literatura e ao próprio cinema. Tá? Esse turismo mais cultural tem uma grande força na região também, não fica só restrito à zona da mata. Tá? E o babaçu também é importante para remédios e cosméticos, da onde se extrai principalmente o óleo. Então, isso move a economia dessa sub-região do Nordeste e a gente vai ver como que ela tem se modernizado e gerado certos problemas que são típicos de áreas de expansão da fronteira agrícola. Tá? Então, a gente vai ter conflitos entre alguns indígenas que são provenientes da transição nessa parte mais próxima à região norte. Temos conflitos com relação a pequenos produtores, a grileiros, poceiros. Então, começa um processo de concentração da terra, onde havia antes terras mais bem distribuídas, onde havia a produção de arroz, de mandioca. Tá? Então, uma produção de subsistência voltada ao mercado regional e local. Isso vai começar a ser alterado. Né? A gente vai ter a inclusão dessa região no processo de agricultura moderna. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Ó. Tá. Então, a região do meio norte, uma área de expansão da fronteira agrícola, tá? Então esse termo é importante, que é a fronteira agrícola. Uma fronteira, ela demarca duas regiões de características diferentes. Tá? Então, os povos gaúchos, como eu falei, eles são pioneiros, não é isso? E eles vão comandar, em certo sentido, o avanço da soja. Então, lá nos anos 50 e 60, vai haver ampliação da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, e um pouco mais para frente, sobretudo na ditadura militar, a ideia de integrar economicamente a região amazônica, essa fronteira vai se expandir para a região norte, pegando também na sua franja mais oriental essa região do meio norte. Lembrando que meio norte já está se aproximando da região norte, por isso o nome também, inclusive, meio norte. Tá? Então a gente tem essa introdução do cultivo da soja, principalmente pelos sulistas em moldes modernos, com acesso a maquinário, por exemplo, tá?
e isso vem transformando essa paisagem natural. E na imagem a gente pode ver, né, que esse meio norte e essa Mata dos Cocais, esse extrato rasteiro um pouco mais seco, mais amarelado, lembra um pouco o Cerrado e também a Caatinga, e a gente vê já a presença de palmeiras. Então, não é nem aquela floresta muito adensada de árvores altas, como na região amazônica, mas quanto mais a gente se aproxima da região amazônica, mais a gente vai vendo que as árvores vão se tornando mais altas, tá? E a gente tem aí um perfil ainda rústico, em que lembra um pouco os espinhos, né, da vegetação da caatinga, das xerófitas. Então, a gente tem esse ambiente transicional. E aí a região do Mato Piba, galera. Então, são as letras dos estados, né, as siglas dos estados, Maranhão, Piauí, Tocantins, que já é da região norte, não é isso? E Bahia. Uma parte da Bahia também está nessa região do Mato Piba, onde tem havido essa expansão da fronteira agrícola. Tá? E aí uma citação que está disponível no Embrapa, tá? Que foi retirada de lá, que diz o seguinte: a região é considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, então é o que há de mais moderno para onde a agricultura moderna está indo. Tá? É para essa região. O Mato Piba compreende o bioma do Cerrado, dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e corresponde por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. E a gente vai ter já essa produção associada não mais ao abastecimento da comunidade local, mas sim de exportação. Não é isso? É sim o Brasil das commodities. E a gente vai ver que, inclusive, todo o desenvolvimento da infraestrutura técnica de energia, portuária e de transporte vai ser para escoar essa produção internacionalmente, tá? Inserir globalmente as três grandes regiões do Brasil, né? O Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte. Então, se a gente fala da região Norte, a gente tem o extrativismo mineral. Se a gente fala do Nordeste, a gente tem uma agricultura moderna, não é isso? E se a gente fala do Centro-Oeste, a gente tem a soja. E aí a gente vai ter, com a ditadura militar e aquele projeto que eu falei de integração, a perspectiva de construir rodovias que levam até o porto de Itaqui, ele é o mais importante nesse sentido, e ele vai escoar minérios e essa produção agrícola. Tá? Então a gente vai ter aí uma região muito importante sendo articulada, ou melhor, três grandes regiões sendo articulado por essa sub-região nordestina, que é o meio norte. Bom, a área até pouco tempo considerada sem tradição forte de agricultura tem chamado a atenção pela produtividade cada vez mais crescente. Nos últimos 4 anos, somente o estado do Tocantins expandiu sua área plantada ao ritmo de 25% ao ano, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E aí, galera, algumas características dessa modernização, né? Falei que ela faz parte desse perfil pioneiro dos gaúchos, né? Nessa diáspora que eles vão tendo a partir da região sul e indo em direção ao norte do país, tá? Tem essa perspectiva aí de uma estrutura de um corredor de exportação, tá? Então isso significa articular a produção local, que eu já mencionei aqui agora há pouco, tá? Através de ferrovias, rodovias, hidrovias e portos, para levar essa produção para o mercado externo, tá? E esses produtos, como eu já falei, da soja e os minerais, tá? Como bauxita, manganês, ouro, ferro, tá? E o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, como sendo o mais importante. E a gente tem um complexo portuário industrial nessa região metropolitana de São Luís, tá? O que vai dar maior dinamismo econômico nessa região, em especial nessa sub-região do meio norte. Galera, com isso a gente encerra. Próxima aula a gente dá continuidade com destaque para o sertão, não é isso? Falando sobre a indústria da seca e a transposição das águas do Rio São Francisco. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.